pessoal, hoje a entrevistada no programa é a doutora Fernanda Pepicelli. Ela é ginecologista e vamos falar de assuntos muito interessantes. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Muito prazer em ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada vamos começar com um assunto que eu recebo assim diariamente no blog, no Instagram, muita pergunta em relação a anticoncepcional. Me fala um pouquinho, engorda? Hoje em dia, a maior parte dos anticoncepcionais, eles são voltados para ser um hormônio mais parecido com o hormônio natural da mulher. Entendi. A ideia é a gente ter o objetivo de não engravidar, né? Mas o benefício de melhorar a TPM, de melhorar a cólica e com a menor dosagem possível. Com isso, a gente quer prevenir, né, os efeitos colaterais, dentre eles o inchaço, o aumento de peso. Então, a grande maioria deles, hoje em dia, eles não têm esse efeito colateral. A pílula também, porque na nossa época, pelo menos na minha época, a pílula engordava muito. Exatamente. Eu acho que a mudança do tipo de hormônio que a gente tem hoje em dia na pílula e a diminuição da dosagem fez com que a gente teve esses benefícios de não ter esse ganho de peso. A grande maioria deles, eu diria quase totalidade, eles não têm esse efeito. DIU, qualquer um deles. Qualquer um deles. Tá. O que acontece com alguns, e isso é pessoa dependente, obviamente, né? É que eles podem fazer com que a paciente tenha uma vontade a mais de comer. Ele dá mais fome, é isso? Dá mais fome, exatamente. Então, tem alguns hormônios que fazem isso a depender da paciente. E aí, o ganho de peso é... Por comer, não pelo hormônio. Não pelo hormônio. Entendi. Entendeu? O que também me fazem muita pergunta, porque eu já sou mãe e me perguntam demais de sexo na gravidez. Sexo na gravidez é totalmente liberado. Eu sempre falo para os pacientes, se você está bem com seu parceiro, com seu marido, com o pai do seu neném, e esse hormônio de prazer, de felicidade, que é através do sexo também a gente, do carinho, do trocar as experiências, Sei. né? O bebê vai sentir. Então, ele é totalmente liberado durante a gestação. Obviamente, a gente sempre tem que se preocupar para a mulher não ter dor, né? Com o bebê não acontece nada. Com o bebê não acontece nada. E se tiver qualquer contraindicação, se tiver qualquer problema de saúde durante a gestação, o próprio obstetra vai chegar para essa mulher e falar, olha, evita de ter relação durante tanto tempo. Se ele não falou isso, é totalmente liberado e tranquilo de ter. E eu acho que até é um benefício para a mulher. Né? É mesmo? Em que sentido? Em sentido que a mulher ela acaba desestressando mesmo, por liberar hormônios de prazer. Entendi. Né? Liberar endorfina, ela tem uma série de hormônios que ela libera que deixa ela mais calma, mais desestressada e tem todo o companheirismo do parceiro. Sem dúvida, sem dúvida. E a libido? A libido é uma questão que sempre interessante. Tem algumas mulheres que falam que diminui muito a libido. Pra mim, por exemplo, diminuiu demais na gravidez. Mas tem mulheres que falam que aumenta. Aumenta? Aumenta a libido durante essa fase. O que eu acho é que a mulher, ela como o mecanismo da libido, do prazer da mulher, ela tem muitos fatores envolvidos, não é só hormonal, é um pouco também psicológico, é um pouco... Então, eu acredito que essas mulheres, até que aumentam a libido, sejam por fatores... Ela sabe que ela já está grávida, ela sabe que ela tem confiança, ela está segura, então eu acho que ela acaba relaxando e essa coisa flui de uma forma melhor. Né, o prazer flui de uma forma melhor. Então, eu acho que tem muito a ver com o psicológico também. Então, é relativo, é muito de paciente para paciente. O que a gente vê, muitas vezes, é que a mulher ela tem mais sensibilidade na região vaginal. Ah, tá. Interno, não tá. Né? Então, o que algumas pacientes precisam, né, até para conseguir
ter orgasmo, para poder ter uma lubrificação melhor, fazer uso de lubrificantes mesmo, né? Porque ela fica mais seca. Mais seca durante a fase da gestação, tá. né? E no pós-parto também, né? Tem a quarentena, né? Que a gente tirando sabe, a quarentena, mas na fase da amamentação, que ela tem uma secura maior vaginal, a gente pode fazer uso dos lubrificantes à base de água, que não tem problema nem na gestação e depois nem durante a amamentação. Entendi. Já que você falou de amamentação, eu quero saber se amamentar emagrece mesmo. Emagrece. Emagrece? Emagrece. Eu emagreci 1 grama. 1 grama. O que acontece a gente aumenta o metabolismo durante a amamentação. Ele acelera, Ele acelera por conta da produção mesmo do leite. Acontece que a gente também aumenta a fome. Aumenta. Eu lembro que eu tinha vontade de comer o mundo. Exatamente. Então, se não há um balanço, você acaba comendo bem mais, você acaba não perdendo peso. Mas certo. Que você gasta mais calorias do que fora da amamentação, com certeza absoluta. O ideal é amamentar mais ou menos quanto tempo? Teoricamente, você deveria amamentar durante 2 anos. Seria o ideal. O ideal. Né? Principalmente 6 meses, eu diria. 6 meses fundamental, por conta da imunidade da criança. Entendi. Né? Dos laços e da imunidade, principalmente. Eu acho que é fundamental 6 meses, seria o ideal de toda mulher amamentar. Legal. E mais uma coisa que me perguntam demais, assim, hormônio aos 40 anos. Muda tudo, né? Eu sinto a minha pele, doutora, Sim. que, assim, é outra coisa. Sim. E antes eu comia no final de semana. Passava o final de semana e falava, eu quero emagrecer, eu quero enxugar. Sim. Segunda-feira eu tava perfeita. É. Hoje, 4, 5 dias para poder voltar ao normal. Como é que é isso? Porque o que acontece com o nosso corpo? Na verdade, chega nessa fase e começa a ter uma falência do ovário mesmo. Por que a gente entra na menopausa? A gente entra na menopausa não porque acabaram os óvulos. Tem muita paciente que acha isso, muita mulher que acha isso. Eu entrei na menopausa porque meus óvulos acabaram, então eu não tenho mais ovulação, então eu paro de menstruar. E não é isso. Na verdade, começa a haver uma falência ovariana. O ovário ele começa a parar de produzir os hormônios. E isso pode acontecer de uma forma gradual mesmo. E aí, o que acontece? Todos os nossos hormônios, eles são regulados no mesmo centro, né? E aí, ele começa a ter umas interferências com o metabolismo também, né? Na hora que altera, diminui os hormônios do ovário, ele pode alterar os outros hormônios circulantes. Então, a gente começa a ver uma diferença mesmo a partir dessa fase, né? A partir dos 40 anos, se a mulher para de menstruar, se ela entra na menopausa, a gente considera normal. Mas é precoce. É precoce. 40 anos é uma menopausa precoce. Geralmente as mulheres entram após os 50 anos, a grande maioria. Mas a gente não considera doença se acontece após os 40. E uma boa parte das mulheres, eu diria a maioria, elas têm uma fase de transição. E é por isso que você fala que, tudo bem, a minha menstruação está reguladinha, está tudo certo, mas eu tenho essa dificuldade, eu vejo que o meu metabolismo está mudando, porque é uma transição mesmo. Geralmente ele não para do nada, né? Entendi. Ele começa a ter algumas falhas, ele começa a ter algumas interferências. Então é muito importante, nessa fase, a gente ser mais educado possível, em termos da saúde mesmo, educação... de uma vida saudável. De uma vida saudável, né? Aqueles pecados que a gente comete durante a adolescência, a fase adulta, a gente acaba pagando um preço maior nessa idade, né? Então você tem que ser mais regulada com atividade física, alimentação adequada, porque aí eu acho que a coisa flui melhor. Perde muito colágeno, né? É uma sim. coisa que me perguntam também bastante. Perde muito, né? Sim. Todo o metabolismo, na verdade, ele acaba diminuindo um pouquinho, né? E essa construção de proteína, ela que dá firmeza na pele, porque eu sinto a minha pele muito diferente. Sim. Eu acho que o que eu mais sinto é a qualidade da pele, é a massa muscular mesmo. Mas é isso mesmo. E eu acho que isso você tem um ganho através de alimentação e atividade física, não tem jeito, não tem outra forma, porque os hormônios sintéticos, eles acabam ajudando, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que os nossos mesmos. A gente ainda não chegou no produzir, né? Exato. Então a gente tem que se adequar com as outras armas que a gente tem, né?
E eu acho que fundamentalmente é a parte alimentar, Tá. com certeza. É dieta. É.